Bom dia. Meu nome é João Gumarinho Maimone, eu faço Ciência da Computação na Unifal e agora eu vou apresentar brevemente a parte prática do nosso TCC, que é a Microstamp, microserviço para STPA. Bom, a gente disponibilizou os dois microserviços desenvolvidos no Heroku, tá? E, bom, vou passar aqui rápido pelo passo 1. Aqui a gente pode adicionar e gerenciar os projetos que a gente precisa para o passo 1. E a gente pode também gerenciar todas as entidades necessárias, todos os artefatos para realizar o passo 1 do STPA. System Goals, Assumptions, Losses, Hazards, System Safety Constraints. A gente pode vir aqui, adicionar eles, pode editar, pode remover, gerenciar por completo. Para o caso de Hazards, a gente pode vincular Losses a eles, tá? E para o caso de System Safety Constraints, de forma similar, a gente pode vincular Hazards. E além disso, a gente também tem suporte para refinar hazards em subhazards, um passo opcional do passo 1 da STPA. E, bom, de forma similar, você também pode associar losses a eles. Então, por exemplo, quando você vem adicionar um hazard, você pode colocar o nome dele, as losses que ele é vinculadas e se ele é um subhazard ou não. Bom, agora rapidamente aqui no passo 2. Passo 2 a gente modela a estrutura de controle. Então, aqui a gente lista os componentes, as conexões e as variáveis que são necessárias para realizar, para modelar a estrutura. Então, quando a gente vai adicionar um componente aqui, a gente pode escolher o nome, o tipo dele, isso aqui é se a borda dele é pontilhada, se é sólida, e se ele é filho de algum outro componente. Isso aqui é para representar o componente, isso é para conseguir representar a estrutura de controle de múltiplos níveis. Então, por exemplo, aqui a gente tem um controlador 1 que tem dois filhos dentro dele, e, e assim por diante. A gente também consegue atribuir responsibilities para esses controladores, tá? Então você pode clicar aqui e adicionar uma responsabilidade para ele e uma System Safety Constraint que ele é associado. E aqui para o caso de conexões, quando a gente vai criar uma conexão, a gente pode definir quem que é o componente source dela e o target e o estilo dela. E a gente também tem esse componente default aqui que a gente chama de environment, que ele é criado por padrão em toda estrutura, e ele altera aqui o tipo de conexão o tipo da conexão que você está trabalhando. Então, se o environment for source, ela necessariamente tem que ser um process input ou uma disturbance. Se for uma conexão com o environment como target, necessariamente vai ser um process output. E se for uma conexão de dois componentes normais, pode ser um control action, feedback ou communication channel. Então aqui a gente consegue listar, eu criei aqui algumas conexões para mostrar. E a gente também consegue atribuir labels para as conexões, que são basicamente a informação, né, que está passando ali naquela connection. E a gente também consegue aqui ter um suporte para adicionar variáveis e status para essas variáveis e vincular eles a algum componente específico. E também tem um suporte aqui para adicionar imagens na análise. A gente também colocou um suporte para uma camada de autenticação, tá? E a gente disponibilizou um endpoint de convidados, em que você pode visualizar todas as estruturas dos apêndices do STP Handbook. E de forma similar, aqui para o passo 1, a gente também tem alguns exemplos que a gente disponibilizou para visualização apenas. Então, por exemplo, a gente pode vir aqui e analisar a estrutura B7, seria essa estrutura aqui do STP Handbook, e ela está mapeada aqui. Aqui a gente consegue ver um exemplo claro de uma estrutura de múltiplos níveis, onde a gente tem esses dois componentes dentro desse componente pai aqui, que é o veículo físico, e a gente desenha eles aqui. E aqui a gente pode ver as conexões, o que está acontecendo aqui, o que a conexão está mandando aqui, no caso. E por fim, eu vou apresentar rapidamente a PowerStamp, que é basicamente a integração da MicroStamp com a WebStamp, onde o passo 1 e 2 são realizados na MicroStamp, passo 3 e 4 na WebStamp. Então aqui esse projeto aqui, quando a gente cria um projeto, a gente está criando ele na base da MicroStamp, nesse momento aqui. E, bom, para realizar a integração, no caso do passo 1, a gente aproveitou e a gente integrou só os endpoints da MicroStamp. Então a gente manteve a view aqui da WebStamp, entretanto, tudo isso aqui, toda essa informação está salva na base de dados da MicroStamp. Qualquer ação aqui de edição, remoção, criação, ou até essa busca que está sendo realizada na MicroStamp, nos controladores dela e não da WebStamp. Quando você vem aqui para o passo 2, a gente optou por utilizar a view da MicroStamp, então a gente é redirecionado para o sistema da MicroStamp, e lá a gente consegue modelar aqui a estrutura de controle conforme for necessário, tá? Vale ressaltar que um outro ponto seria, uma outra possibilidade seria utilizar só os endpoints da MicroStamp, como a gente fez no passo 1, só que editar as views da WebStamp para contemplar estruturas de controle mais complexas, no caso. Então aqui a gente adaptou aqui um botãozinho para salvar, para ele voltar para a WebStamp no passo 3. E aqui a gente consegue prosseguir na análise. A gente pode analisar aqui, por exemplo, a Control Action Pump Insulin, do controlador Insulin Pump. E aí quando a gente carrega aqui, a gente vai conseguir identificar as nossas unsafe control actions, definir regras para a nossa tabela de contexto.
e identificar as hazardous control actions e respectivas associated safety security constraints. E com isso a gente consegue finalizar a análise indo para o passo 4, que são os cenários, identificar os cenários de perda. E aqui, de forma similar, a gente escolhe aqui a control action que a gente vai trabalhar e a gente consegue definir aqui, por fim, consegue finalizar a nossa análise por completo. E, bom, era isso que eu tinha para mostrar. Muito obrigado pela atenção e bom dia.